Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre widgets básicos que utilizamos no Flutter. Widgets iniciais que você deve ter já as primeiras noções de como utilizar. Separei aqui, baseado na documentação, 5 tipos de widgets que são os mais utilizados, os mais comuns, né? Nós temos o widget test. Sabemos também que, antes de continuar, que 100% do que você vê na tela do Flutter é widget. Então, você tem que se aprimorar e conhecer quanto mais widgets, melhor. Nós temos aqui o text, que ele permite criar uma execução de texto com estilo dentro do aplicativo, né? Ele exibe um texto dentro do aplicativo e permite que você estilize esse texto. Temos o row e o column. Esses widgets flexíveis permitem criar layouts flexíveis nas direções horizontal, que são linhas, e vertical, que são colunas. O design desses objetos é baseado no modelo de layout do Flexbox, da web. Quem programa CSS, SAS, etc., conhece o Flexbox. Então, o row e o column se baseia no layout deles. Nós temos o stack, né? Que em vez de orientar-se linearmente, de maneira horizontal ou verticalmente, o widget stack, pilha, permite colocar widgets uns sobre os outros, em ordem de pintura. Você pode utilizar o widget posicionado nos fios de uma pilha para posicioná-los em direção à borda superior, direita, inferior ou esquerda da pilha. As pilhas são baseadas no modelo de layout de posicionamento absoluto da web. Position Absolute, quem trabalha com web conhece bastante isso. E nós temos o container. O container permite criar um elemento visual retangular. Um container pode ser decorado com uma box decoration. Você pode decorar com um plano de fundo, com uma borda ou com uma sombra. O container também pode ter margens, preenchimento e restrições aplicadas a seu tamanho. Além disso, um container pode ser transformado num espaço tridimensional usando uma matriz. Então vamos para a prática, vamos ver se nós estamos com o nosso... Eu estou aqui com um dispositivo conectado, né? Utilizando um programa chamado Visor, que nós já comentamos em aulas passadas, né? No caso aqui eu vou programar essa aula, nós iremos programar essa aula no Windows e utilizando o Visor para que a gente possa ver aqui um dispositivo real sendo atualizado pelo nosso projeto. Então vamos dar Ctrl Shift P, você seleciona New Project, Flutter New Project, vamos colocar aqui o nome, por exemplo, Basic Widgets. Tá, 2 porque eu acho que eu já tinha criado um. Então vamos salvar. Selecione uma pasta que esteja bem organizada e que você inclua lá todos os seus projetos de Flutter, e tentando evitar de colocar espaços nos nomes das pastas. Ele está criando um projeto. Bom, então ele criou aqui um projeto, nós vamos dar um Ctrl A para selecionar tudo. Vamos apagar. Nós vamos trabalhar, nesse caso aqui, utilizando o Material Designer, né? Então, para que um projeto Flutter funcione, precisa que ele tenha um método main, que é um método que dá start ao projeto. Então, esse método main, como nós estamos trabalhando, ele tem que ter um método runApp, né? runApp, que deve receber aqui, note que ele importou errado o Visual Studio Code. Como eu falei, nós vamos trabalhar com o Material. Depois a gente vai ver esses outros aí. No runApp, no caso de quando se trabalha com o Material Designer, ele tem que receber uma classe aqui, Material App. E essa classe você pode fornecer, por exemplo, um título. Esse título aqui, ele vai aparecer na barra switcher do Android, na taskbar, onde você pode, por exemplo, mudar de uma aplicação para outra, e no iPhone. Então vamos colocar aqui só um nome, por exemplo, meu app, bem sugestivo. Sempre coloque esse ponto e vírgula no final, porque quando você salva o code, pelo menos o code,
ele formata o documento. A gente viu em aulas passadas como você faz o auto-formate depois de salvar. Se nós formos executar a aplicação com F5, ele irá executar a aplicação e fornecerá uma mensagem de erro. Isso porque isso não é suficiente para a utilização do material app. Nós temos que ter aqui um home. E esse home recebe, adivinha o que? Isso. Acertaram, um widget. Como o nosso intuito aqui é criar uma espécie de scaffold personalizado, né? O que é um scaffold? É um widget que propicia para você já uma barra de título bem definida, com menu, um conteúdo central ali, coisas que nós estamos acostumados a ver no app. Porém, nós não vamos utilizar o scaffold mesmo, nós vamos utilizar um personalizado. Então nós vamos colocar aqui inclusive o nome My Custom Scaffold. My Custom Scaffold. Que não existe, então nós iremos criar. Para você criar um widget, como nós vimos em aulas passadas, existe uma maneira rápida. Você digita ST e no caso aqui nós vamos escolher Stateless Widget. E vamos dar um nome para ele. Nós vamos salvar o app. Agora, quer dizer, ao dar o restart ele mostrou uma tela escura porque nós estamos retornando aqui um container e nesse container não temos absolutamente nada. Então nós iremos, por exemplo, colocar um shield, o container tem uma propriedade shield, e retornar um text com seu nome, por exemplo. Vou colocar o meu Márcios Bezerra. Note que ele apareceu aí. Só que ele não apareceu muito, não foi muito legal a maneira que ele apareceu, né? Por quê? Porque quando a gente trabalha com um material designer, você tem que retornar aqui um material, um widget material. Então, nós temos que, uma dica legal é que quando você vai, exatamente porque ele estrutura o código dessa maneira, quando você vai copiar um trecho de código, então você vê que isso aqui começou aqui e terminou aqui. Ele marca, né? Você recorta esse trecho. Vamos colocar agora um material. O material ele tem um shield. E nesse shield nós vamos colar o que nós copiamos. Agora ele ficou melhor apresentado, porém muito pequeno ali no canto, né? Nós podemos, por exemplo, centralizar esse texto. Existe, por exemplo, um widget, que também é um widget, que os widgets de alinhamento do Flutter, né? Por exemplo, o Center é um deles, que ele também recebe um shield. Nós vamos colar nosso texto no shield. E o que ocorrerá? Nosso nome ficará no centro. Como já vimos, podemos também personalizar o estilo do nosso texto, né? Para que ele não fique tão pequeno ali. Uma dica interessante é que você pode, por exemplo, colocar o mouse em cima das propriedades. Se você tiver em dúvida do que vai colocar aqui, você pode colocar o mouse em cima das propriedades e ver dicas. Por exemplo, aqui no caso desse style, note que ele está querendo um text style. Portanto, não é todas as vezes que isso vai funcionar, porém na maioria das vezes sim. Então você vai colocar aqui um text style, como ele sugeriu, como a gente viu lá, e o text style você vai estilizar. Vamos colocar, por exemplo, uma color, por exemplo, colors blue. E sei lá, deixa eu ver aqui se nós temos. Nós estamos fora do estilo, né? Certo. Vamos colocar um font size aqui de 30. É comum você trabalhar com Flutter colocando o ponto para que o número entre como um número de dupla precisão, né? Então vamos estilizar também. Acho que tá bom. Vamos ver como é que fica. Vamos salvar. Note que ficou azul lá, como você está vendo. E eu coloquei a vírgula para ele formatar. Nós podemos deixar ele como negrito também. Pronto, tinha esquecido. Que é um font weight. Font weight é o que? Estou em dúvida, né? O que eu faço? Eu vou aqui, coloco o mouse em cima, coloco o mouse em cima. E ele está dizendo o que? Ele está dizendo aqui, ó, que ele quer um font weight. Então nós vamos colocar aqui font weight bold, que já está aqui embaixo. Ao salvar, veja que ele ficou em negrito.
Bom, mas nós podemos também utilizar, o nosso objetivo aqui é, na verdade, utilizar colunas, né? Vamos ver como é que é o column, que ele vai alinhar essas coisas todas em coluna, né? Cada objeto vai ficar um aqui, outro aqui, na vertical. Como nós vimos, nós vamos copiar esse text aqui. Então, note que ele começa aqui e termina aqui, como nós aprendemos. Então, e termina aqui. Vamos copiar ele. O que sobrou aí? Sobrou um shield vazio do center, que começa aqui e termina aqui. Nós vamos apagar também o center. Pronto. Portanto, nós vamos colocar o nosso column. Diferente da maioria dos widgets do Flutter, o column ele não recebe um shield, ele recebe um shielding. Claro, porque ele já tem a intenção de receber vários widgets para formatar eles de maneira vertical. E nós vamos colar aqui o nosso text. Então ele colocou para cima o text, né? Porque na verdade nós só inserimos um texto. Então, eu vou até colocar uma vírgula aqui para ele formatar melhor. Vou salvar. Para que a gente possa, por exemplo, marcar esse texto aqui, ó. Eu vi que ele termina aqui. Inclusive tem até dicas aqui, né? Ele faz um comentário meio que automático para que ajude você a saber que elemento é. Então nós vamos selecionar esse texto e vamos triplicar ele. E ele colocou ali, ó, 3. Como nós estamos usando um container, e eu tinha dito no início da aula que um container você pode estilizar, você pode colocar padding nele, imagem. Então nós vamos colocar aqui um padding nele, nesse container. Você deve estar achando chato que o nome está ali para cima, né? Está encostando ali na barra de status do smartphone. Então nós vamos colocar um padding. O que o padding recebe? O padding recebe um Edge Insert Geometrics. Só que nós vamos utilizar um Edge Insert. Vamos utilizar um Edge Insert All. E vamos colocar aqui, por exemplo, um 30. Vamos testar um 30. Bom, note que ele baixou o texto normalmente. Nós podemos também, por exemplo, mudar a cor de um container, né? Por exemplo, na verdade, nós temos a propriedade Decoration, onde nós temos podemos utilizar um Box Decoration, em que, dentre outras coisas, nós podemos modificar, por exemplo, a cor, para colocar uma cor, digamos uma cor, vamos botar vermelha. Ele pintou toda a tela do nosso app. Por quê? Porque, na verdade, o nosso shield aqui, ele é todo o container, né? Ele é todo o container. Portanto, foi por isso que ele pintou tudo. Mas eu quero deixar uma margem aqui. Então nós vamos exatamente, falou a palavra certa, margem. Então nós vamos criar aqui uma margem. Vamos até copiar o Edge aqui, né? Porque ele recebe exatamente a mesma coisa. Copiando. Bom, note que agora ele não pintou o container todo, né? Ele criou uma margem em volta. Porém, nós vamos tirar isso aqui. Por hora. Nós podemos também, além do center que nós vimos, utilizar o expanded. O expanded ele faz o seguinte, por exemplo, se eu colocar esse widget aqui do meio dentro do expanded, ele vai renderizar o widget e, portanto, mas depois ele vai expandir. Então esse nome aqui vai ficar embaixo, vai ficar lá para baixo. Vou até tirar esse vermelho, é porque eu não salvei ainda, né? Certo. Vou salvar aqui só para ver se ele tira. Pronto. Esse widget aqui, o terceiro, ficaria embaixo se eu colocasse esse aqui do meio dentro do expanded, que é o que nós vamos fazer agora. Então ele inicia aqui e termina aqui. Eu vou copiar, vou criar aqui no meio um expanded que recebe um shield. Eu vou colocar a vírgula aqui antes que eu esqueça e ele recebe um shield. Nós vamos colar nosso text. Viu o que aconteceu? Ele expandiu para baixo o texto, né? Então isso aqui ele renderizou e expandiu de maneira que esse aqui caiu. Ele expande até o máximo que ele pode dentro da tela. Porém, nós vamos aqui, nossa intenção é criar um scaffold e eu queria exemplificar que você tanto pode colocar widgets do Flutter,
Material Design, como também você pode criar seus widgets. Então, no lugar da gente utilizar esse widget aqui em cima, a nossa intenção é criar uma barra, uma app bar aqui em cima. Então, nós vamos criar aqui, por exemplo, my bar, que não existe ainda. Nós vamos criar. Vamos tirar também esse outro aqui, que nós não estamos precisando de 3, né? Depois a gente, se for o caso, a gente coloca. Vamos copiar aqui esse my bar para cá para cima, onde nós vamos criar um outro widget, ST Stateless Widget. Vamos dar um nome para ele de mybar. Salvar. Não vai ocorrer nada porque na verdade nós estamos retornando um container vazio aqui em cima, portanto ele só está deixando esse item, o primeiro item. Nesse mybar nós podemos também fazer a mesma coisa, colocar alguns containers aqui, por exemplo, ele requer um shield, né? Nós podemos colocar um text para usar bastante. Por exemplo, aqui título, barra de título. Olha, ele ficou lá em cima, barra de título, né? E por que ele está aparecendo embaixo desse, em cima desse? Porque ele está dentro de um widget column, né? Poderíamos fazer as mesmas coisas aqui que ele iria ficar só dentro desse item aqui, quanto à formatação, ao layout que nós aprendemos. Mas a nossa intenção aqui é criar, como nós aprendemos o column aqui, nós vamos aprender a criar um row aqui. Vou até copiar aqui nosso text. No lugar desse container nós vamos apagar tudo. Aliás, vamos deixar o container porque nós vamos precisar utilizar ele depois. Só que no lugar do text nós vamos colocar aqui um row no shield do container. Como o column, o row, ele não tem uma propriedade shield, ele tem shielding, porque ele também requer vários objetos. Só que ele não vai mostrar de maneira vertical, ele vai mostrar de maneira horizontal. Portanto, se nós colocarmos esse texto aqui, barra de título, selecionarmos ele e duplicarmos, triplicarmos, por exemplo, eu usei aqui o Shift Alt no Windows, né, para fazer isso. Eu vou apenas fazer uma separação aqui e colocar um pipe para dar você entender quando for renderizado. Então vou salvar e note que ele simplesmente, não está aparecendo tudo, né? Ele simplesmente repetiu, só que de maneira horizontal, não vertical, né? A nossa intenção é criar um botão aqui, criar um outro botão aqui e criar um título aqui no meio. Como você faria isso? Acho que com os conhecimentos que nós já temos, utilizando o Expanded, utilizando o Row, nós já podemos fazer isso. Ora, nós estamos no Row, então nós iremos apenas colocar um ícone aqui, um texto aqui e outro ícone aqui. Mas como é que eu vou colocar o texto aqui e o ícone aqui no final? Fácil, você vai colocar o texto e utilizar o Expanded. Como está na horizontal, o Expanded ele vai expandir na horizontal. Então, nós vamos colocar um widget novo aqui, que é um Icon Button. Um Icon Button que ele recebe um ícone, que é na verdade um widget, que recebe como parâmetro um icons. Ponto. Eu vou colocar aqui menu e vamos salvar. Note que ele mostrou, está meio quase que difícil de ver, porque aí nós não formatamos direito. Mostrou aqui um menuzinho em cima, né? Como você pode ver, ó, tem um menu aqui, um título aqui e outro título aqui. Por hora, nós temos isso ainda. Colocando uma vírgula aqui para ele formatar melhor o código. Nós vamos também substituir isso aqui por um botão aqui embaixo, né? Então nós vamos inclusive copiar para ir mais rápido. Iremos substituir esse texto aqui por um outro botão, que na verdade ele está bem aqui, né? Aí você pensa, mas poxa, não era para ele estar aqui? Sim, era. Então nós vamos, o que a gente faz? A gente vai colocar isso aqui dentro do Expanded. Então nós vamos pegar nosso Expanded e no shield dele nós vamos colocar o que estava lá, com a vírgula no final para ele formatar. Pronto. Agora ele trouxe, vou tirar esse pipe aqui, barra de título, ele trouxe o nosso outro para cá, nosso outro botão, mas nós não estamos vendo
Porque nós estamos com esse banner aqui de debug, né? Que é um recurso interessante do Flutter, que enquanto a aplicação está em debug, ele mantém esse bug aqui. Esse banner, desculpa. Eu vou tirar aqui apenas porque no que a gente está fazendo a gente precisa ver o ícone. Mas eu não aconselho que você tire, porque digamos que você quer compartilhar seu app para amigos, então é bom que se eles encontrarem algum erro, eles estão sabendo ali que ali é uma versão de debug, está ali o rótulo em cima, né? Então, para tirar isso aqui, nós vamos aqui na nossa classe Material App que nós criamos e vamos debug show checked mode banner como falso, colocar. Então aqui colocamos como falso. Às vezes é necessário, com mudanças que você faz, reiniciar o app. Aqui, vou dar um restart. E o banner sumiu, você está vendo os botões. Ainda de maneira fraca, né? Assim, não dá para ver tão bem, mas nós ainda vamos dar uma ajeitada, né? Portanto, nós precisamos também trocar esse ícone por um ícone de search, né? Vamos, por exemplo, utilizar um search. E nesses ícones também nós podemos utilizar um tooltype, né? Como eu criei dois botões, eu vou selecionar, por exemplo, isso aqui, vou dar um Ctrl D, ele já selecionou os dois, vou para o final e vou colocar aqui um tooltype com aspas para ajudar já um pouco. Nesse primeiro tooltype aqui eu vou colocar como se fosse menu, vou escrever menu. Uma propriedade que dá uma dica para o usuário talvez alguma configuração do Android ou do iOS permita que você veja essa dica aí. Então, nós vamos botar aqui busca, né? Ou então pesquisa, melhor. Pesquisa o tooltype do outro. Pronto, não mudou nada visualmente. E, outra coisa, por que nós estamos podendo utilizar esses ícones aqui? Isso é importante. É bastante importante isso aqui. Você tem que ir aqui no seu PubSpec YAM e ver se aqui está setado Uses Material Design como True. Se não tiver, você não vai poder utilizar esses ícones. Portanto, ele por padrão já fica, né? Assim, mas no seu código você pode ter mexido, pode não ter. Vamos dar uma melhorada aqui, né? Como vimos, nós estamos num container e eu falei que o container, você pode, por exemplo, modificar a altura do container. Nós vamos colocar uma altura aqui, digamos aqui um weight de... colocar 50 para ver como é que fica. Ponto 0, né? Que é comum utilizar. Ele parece que não aumentou nada, estou errando alguma coisa. 50. Vou botar aqui um 58. Ele está aumentando. O problema é que, como nós não definimos uma cor para ele está transparente. Então nós temos que colocar aqui um decoration, um box decoration. Vamos dar uma cor para ele, né? Vamos colocar aqui uma color, por exemplo, um blue. Agora você viu que ele aumentou até demais. Então talvez o 50 seja melhor. O 50 eu acho que ficou melhor. Podemos também aí colocar um padding nele, né? Esse ícone está muito próximo. Esse aqui está quase encostando lá também. Vamos colocar um padding. O que o padding é? A gente já viu, ele é para dar uma dica para você, ele é um Edge Inserts Geometry. Então vamos colocar aqui um Edge Inserts, só que dessa vez nós não vamos utilizar o Wall, nós vamos utilizar um Symmetric. O que é o Symmetric? Você muda dois cantos ao mesmo tempo, tanto a parte do topo e a parte de baixo, com um valor que é a parte, por exemplo, a parte vertical, ou muda a parte horizontal, que muda os dois lados ao mesmo tempo. Nós queremos mudar aqui, vamos mudar aqui o horizontal, para desencostar, e vamos colocar aqui, sei lá, um 10, e note lá que afastou um pouco, né? Tanto aqui como aqui, ó. Você viu que o ícone afastou um pouco, só que 10, vamos deixar não, o 10 está muito, vamos deixar aqui um 8, e nós precisamos também de mexer na vertical, porque aqui nós temos essa barra. Claro que isso aqui não é um widget oficial de um scaffold, né, que tem uma barra, uma app bar
que vai ficar belíssimo. Isso não é nem uma boa prática. Nós estamos aqui forçando a barra para que você aprenda a fazer layouts nos widgets básicos, né? Então nós vamos aqui tentar trazer mais para baixo essa barra para ele ficar mais parecido. Vamos aproveitar aqui o Symmetric que nós já tínhamos colocado, só que nós vamos utilizar na vertical, onde nós vamos colocar aqui, por exemplo, um 10 para ver o que ocorre. Não vai funcionar o padding. O padding, ele, digamos, vamos pensar nesse nome aqui. Vou tentar até dar um zoom aqui para ver se melhora. Digamos que nós temos aqui uma caixa que guarda esse nome. Se nós formos aplicar um padding aqui, o que vai acontecer? Ele vai espremer o nome dentro dessa caixa, de maneira que esse nome vai ficar menorzinho aqui dentro. Não é o padding que nós queremos nesse caso aqui, porque ele está espremendo a barra, forçando aqui, e não vai dar certo, não vai ficar legal, tanto que não ficou legal aqui, né? Nós queremos aqui um margem. O que o margem faz? Digamos que o quadro inicial fosse esse, então o margem ele não vai mexer no conteúdo, ele vai aumentar o que tem fora do conteúdo, ele vai criar aqui, ele vai expandir essa parte aqui, que é o que nós queremos, expandir essa parte de cima. Então nós vamos aqui, até copiar aqui esse padding, vamos duplicar para facilitar. Shift Alt, seta para baixo, dupliquei. Então vamos em margem, pronto. Podemos até inicialmente deixar a mesma coisa, só que nós vamos colocar vertical, né? Vertical. O que vai acontecer? Opa, desceu um pouco, você está vendo? Só que 8 é pouco, vamos colocar acho que um 15. Pouco ainda, 20. Uns 25 mesmo. Pronto. Ainda está pouco. 28. Pá, ficou legal. Olha, já está parecendo mais com um app, né? Então veja que nosso scaffold customizado já está meio ganhando cara, né? Outra coisa que nós podemos fazer é o seguinte: como nós estamos utilizando aqui nós estamos dando aqui um exemplo de utilização de um widget, como se você estivesse criando seu próprio widget. Nós poderíamos permitir que o utilizador desse seu componente, desse widget, definisse aqui o título que iria aparecer quando ele fosse chamar o widget. Para isso, nós podemos, por exemplo, utilizar um construtor. No Flutter, nós podemos criar construtores. Copia o nome da classe e cria. Isso aqui já é um construtor. Porém, nesse construtor, nós queremos receber o título, né? Nós poderíamos colocar this.title. E quando eu coloco isso, eu estou querendo dizer que eu estou querendo incluir aqui o valor de uma variável que já existe aqui. Como não existe esse title, eu vou copiar. Nós vamos ter que criar final. Poderíamos colocar o title só como string. E inicialmente vamos até fazer isso. Aqui eu estou tornando obrigatório a informação desse parâmetro. Tanto que aqui ele já está marcando como um vermelho, ó, ele não compilaria, ele daria um erro, porque eu seria obrigado a informar o título. Por exemplo, para exemplificar, eu vou colocar outro título. Note que lá na janela está com barra de título, né? Aqui. E eu vou salvar agora com outro título. Não ocorreu nada simplesmente porque nós esquecemos de colocar o nosso título aqui. Então no text, no lugar desse texto aqui, nós vamos colocar o que? This.title, que é um string, né? Ao salvar, ó, ele ficou com outro título. Porém, nós queremos fazer um negócio melhor. Nós queremos que esse título seja, na verdade, um widget. Por quê? Porque aqui eu daria, sendo um widget, eu daria a opção não só do usuário do nosso componente escrever o texto, mas também dele personalizar, colocar estilo. Como a gente aprendeu, num widget você pode estilizar também. No text, por exemplo. Então isso aqui, nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, nós vamos deixar com que esse parâmetro não seja obrigatório, ou seja, se ele não quiser colocar o título, ele não coloca. Como é que fazemos isso no construtor do Flutter? Colocamos uma chave do lado e do outro. Ao salvar, ele já está dando erro, porque a gente criou também não só algo opcional, como também um parâmetro nomeado. Então, dessa maneira, fazendo com a chave aqui,
eu tenho que informar qual é a propriedade que se refere a isso aqui. Ou então eu posso não informar nada. Se eu não informar nada, ele vai compilar. Mas eu posso, por exemplo, agora eu posso, por exemplo, como a gente fez com alguns outros widgets aqui, definir que eu quero setar essa propriedade title e quero colocar esse valor aqui. E veja que ele formatou direitinho e ficou lá o título. Como eu falei, a gente quer utilizar aqui uma coisa melhor, a gente quer utilizar um widget. Né? É um widget. E é tanto que eu já nem preciso mais utilizar esse text. Porque na verdade, se é um widget, o usuário vai poder colocar qualquer coisa que seja widget aqui nessa propriedade title. Portanto, como ele já é um widget, nós apenas setamos ele aqui como widget. E aqui já vai dar erro porque é um string, não é um widget. Então nós vamos colocar aqui, por exemplo, um text. E agora sim, dentro do text, nós vamos colocar nosso texto. Pronto. Para ficar melhor, nós vamos ficar aqui, título do app. Opa. Título do app. Pronto, ó, viu? Ficou aqui, título do app. Como eu tornei isso aqui opcional, o parâmetro, se o usuário do meu componente não tivesse informado, o que iria acontecer? Eu vou tirar aqui. Como ele é opcional, então ele pode. Eu estou dizendo que o usuário pode fazer isso. Então eu vou salvar e ocorreu um erro. Eu não posso fornecer null para a propriedade shield do expanded, né? E eu posso utilizar um operador, se não me engano é ternário, né? Em que eu digo, se isso aqui for nulo, eu quero que você coloque isso aqui. Então eu estou querendo dizer que se título for nulo, escreva isso aqui, sem título. Pronto, ele escreveu sem título, por quê? Porque eu não informei o título aqui. Só que agora eu quero informar. Agora eu estou informando que é título do app, né? E como eu criei aqui, na verdade, um widget, então eu posso também estilizar, né? Como nós fizemos com... Desculpa, estilizar dentro do widget, né? Não aqui. Nós podemos estilizar aqui. Por exemplo, colocar um text style. Vamos colocar aqui umas cores. Uma cor branca, que vai ficar melhor ali, naquele azul, né? Sei lá. Ele está muito fininho para ser um título. Então vamos colocar também aqui outro estilo, que é um font weight. Que é um font weight bold. Pronto. Temos aí nossa barra de título quase que perfeita, né? Porém, nós precisamos... Outra coisa para ficar melhor aqui, antes de terminar essa aula, é que nós podemos também pintar os ícones dos botões de outras cores. Por exemplo, aquele não ficou legal aqui, o título branco e os botões meio escuros, né? Então nós vamos colocar aqui, por exemplo, color, né? E vamos colocar aqui colors right e fazer a mesma coisa aqui no outro botão, dentro, claro, do ícone, né? Pronto, os dois botões ficaram com uma aparência melhor. Caros, espero que eu não esteja esquecendo nada. Se tiver ficado alguma dúvida, você pode perguntar aí nos comentários. Então, caros, essa foi a aula de hoje do nosso curso de Flutter, que você aprendeu a utilizar os widgets básicos e, além disso, ainda aprendeu pôr ícones no seu aplicativo, a manipular layouts, né? Estilos. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, eu peço encarecidamente que você curta o vídeo e que você siga o canal para que você continue recebendo notificações das próximas aulas. Muito obrigado pela audiência.